A história da humanidade é contada através de diversas obras concebidas ao longo dos séculos. As técnicas eram diversas. Poderia ser escultura, pintura, literatura, dança, teatro, são muitas técnicas. Partindo de épocas medievais, entre os séculos 13 e 14 aqui na Europa, hoje nós vamos falar sobre alguns registros interessantíssimos, os manuscritos iluminados. O nome manuscrito deriva de um termo em latim, manu scriptus, ou seja, escrita à mão. E eram verdadeiros livros muito complexos que ilustraram e nos contam um pouco do período medieval. E o termo iluminado deriva de iluminuras, que eram pequenas decorações, pequenos ornamentos que acompanhavam esses textos. E todos esses elementos eram muito importantes porque eles contavam um pouco da história que era contada naquele livro, ou então eles eram realmente para deixá-lo mais atrativo. Alguns desses elementos eram colocados ali pelo próprio autor. Outros foram constatados que foram colocados ao longo dos séculos. Muitos desses elementos eram motivos florais, pequenos desenhos de personagens que eram contados ali naqueles livros, ou então algumas separações, enfim, servia como uma moldura para aquele livro. Mas um detalhe chamou muito a atenção de alguns historiadores e estudiosos. Esses manuscritos iluminados do período medieval, como eu falei, século 13, 14, e que eram provenientes de regiões anglo-francesas, eles continham alguns elementos que se repetiam e eram elementos inusitados. Muitas vezes, algumas batalhas eram ali representadas entre cavaleiros muito bem armados, em cima de seus cavalos, e caracóis. Muitas vezes esses cavaleiros estavam com uma feição de medo. Por que um cavaleiro teria medo de um caracol se ele é um serzinho tão inofensivo, tão pequenininho? Logicamente que os caracóis não eram as únicas criaturas que apareciam nesses manuscritos. Existiam também sapos, coelhos, cachorros, enfim. E é claro que a presença desses animais era uma pura metáfora, uma pura fantasia. A primeira interpretação desses elementos contidos em manuscritos medievais foi feita no ano de 1850 por um bibliógrafo francês que disse ter visto a representação de um caracol numa cena bíblica. E ele falou que aquilo poderia ser uma relação entre vida e morte ou algo relacionado à ressurreição. Uma outra interpretação levantada era que a figura do cavaleiro representava a aristocracia, enquanto o caracol representava o povo, e isso era uma verdadeira luta de classes. Foram levantadas inúmeras suposições referente à presença desses caracóis, mas só no início dos anos 1960, a historiadora alemã Lilian Randall publicou um estudo que seria o mais coeso dentro desse universo de caracóis. O estudo sugeriu diversas interpretações da presença do caracol. Por exemplo, em 29 manuscritos analisados pela historiadora, ela encontrou 70 vezes a presença do caracol. Aquelas representações levavam a crer que era realmente uma batalha e que esse tal inimigo insólito era um inimigo muito incomum, com uma fisionomia de frágil, mas que gerava um certo desconforto com o seu adversário. Mas a tese mais relevante levantada por essa historiadora era que os caracóis simbolizavam um povo de origem germânica, um povo que dominou um pouco da Europa, um pedaço da Europa, desde a Escandinávia até o norte italiano. Apesar da presença dos lombardos ter sido extinta há tantos séculos,
Eles marcaram muito o território italiano. É uma região que é muito conhecida mundialmente. Um polo econômico do país, hoje em dia, é a região da Lombardia, cuja capital é Milão. Então, voltando à história dos caracóis, essa relação que era feita entre os lombardos e esses pequenos moluscos era como se fosse uma ridicularização desse povo, porque esses transalpinos queriam mostrar que os lombardos não eram de nada. Eles eram um povo fraco, um povo que não sabia confrontar, batalhar como eles. Um fato que confirma essa hipótese levantada pela historiadora alemã é que por volta dos anos 1200, o jurista Odofredo, e aqui eu abro um parênteses porque ele foi magistrado pela Universidade de Bolonha, bem aqui onde nós vivemos. Essa universidade que nós já comentamos tantas vezes com vocês, que é a mais antiga do mundo ocidental e um dia, com certeza, ela terá um vídeo dedicado aqui no nosso canal. Ele relatou que esses ultraalpinos tinham o costume de chamar os estudantes provenientes da Península Italiana de caracóis. Era muito comum isso nas universidades, nos ambientes escolares, e ele deixou isso registrado. Mas qual a origem dessa representação dos lombardos como caracóis? Muitos estudiosos falam que essa conotação nasceu justamente no período do Sacro Império Romano, lá pelos anos 700. Naquele período, o primeiro imperador do Sacro Império Romano, Carlos Magno, venceu com muita facilidade algumas batalhas contra esses lombardos. Lembrando que a Itália até então não existia, estamos falando da Península Italiana, eram várias regiões independentes. Foi feito um outro registro que também vale muito a pena nós comentarmos aqui. O escritor e historiador fiorentino, ou seja, toscano, aqui do lado, a região ao lado da Emília-Romanha, Dino Campagna, publicou em sua obra intitulada Crônicas a seguinte frase. É uma frase bem irônica que vale a pena nós pensarmos. E dizem que os lombardos têm medo de caracóis. Mas eu queria saber de vocês. O que vocês acharam dessa história de caracóis, italianos, lombardos? E o que vocês acham dos estereótipos? Deixem aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!